Bom, a gente está começando mais um podcast. Isso aqui é um trabalho em conjunto das duas turmas, da 1201, que é a minha turma, e da 1202, que é a turma da minha parceira Júlia, que vai comandar esse papo comigo, e o nosso coordenador do ensino médio, Renato. A gente tem dois convidados muito especiais aqui, que é a Cristiana e o Cleus. Bem-vindos. Obrigada. Boa tarde, a gente boa vai... noite, bom dia. O horário que estiver assistindo, né? Sim. Então vai ser um papo muito maneiro sobre a influência de os adolescentes que querem começar a fazer academia e tal, usarem remédios ou usarem substâncias para poder ajudar e acabar prejudicando a eles mesmos. Então, a gente vai tirar muitas dúvidas das pessoas, a gente conhece pessoas que usam e aí, né, a gente vai aprender aqui um pouco, a gente vai passar para eles o que é certo, o que é errado, e eles que podem ver também vão aprender, por favor, né? Então, vamos lá. Então, eu já queria começar com uma pergunta para você, em relação aos pilares da dieta. Sim. O essencial, assim, né, para nossa saúde. Eu diria que, no caso, para os adolescentes, é muito importante a gente não se prender a uma dieta fixa. Então, não há necessidade de, na idade de vocês construírem uma alimentação à base de tantos por cento de carboidrato, de proteína, de gordura. Isso não é necessário. Acho que o que eu mais indicaria é reduzir o uso de alimentos ultraprocessados, porque se a gente reparar, isso é a base do que a gente encontra em supermercado hoje. Então, manter uma alimentação com uma base in natura. O que é in natura? São alimentos que a gente não precisa desembalar. Então, que a gente descasca. Frutas, legumes, feijão, arroz. Então, reduzir biscoitos, sucos, Franguinho. suquinho de caixinha, porque se você for olhar a quantidade de açúcar adicionado que a gente tem nesses produtos, e aí um pão de forma, acho que, se vocês repararem, eu vou trazer até uma dica, assim, que eu comentei com a Gabi. Eu falei, eu acho que a maioria dos adolescentes hoje, eles não têm a noção de chegar num supermercado ou em algum lugar, algum estabelecimento e olhar o rótulo. A informação nutricional. A informação do rótulo, assim, é muito importante. Se vocês passarem a partir de hoje a reparar na parte da frente dos rótulos, assim, de produtos que a gente tem quantidade de açúcar grande, vai vir uma lupa, porque agora é obrigatório. Isso vem uma lupa indicando que ele tem açúcar em grande quantidade. Então, isso representa alimentos que causam grande impacto na saúde. E aí, acho que a base seria essa, a dica que eu traria era essa. Prefira alimentos in natura e faça disso a base da alimentação de vocês. Você falou do suco de caixinha, e eu vejo quando eu vou no mercado, eu vejo aquelas garrafas de suco que se dizem ser naturais. Então, seria melhor eu escolher um suco desse, que vende aquelas em garrafa, do que um suco de caixinha. Integral, que isso, você diz. Isso. De uva, tem de laranja, tem de maçã integral. Então seria melhor eu escolher um desse do que um de caixinha? Sim, porque a gente tem uma divisão entre suco, néctar, e aí isso está ligado à quantidade de açúcar. Então, o suco integral, ele é só a fruta. O néctar, ele tem uma quantidade de açúcar adicionado grande. Mas eu sempre indico o consumo da fruta em si. Por quê? Quando a gente faz o suco, então, por exemplo, a laranja. Se vocês forem consumir uma laranja, aquela partezinha branca dela ali, aquele bagaçozinho, é muito rico em fibras. A própria parte amarelinha. E quando a gente espreme, a gente tira as fibras e você faz o consumo só do açúcar da fruta. Mas não querendo dizer que seja ruim não tomar suco. Não é ruim. Se você tomar integral, não é ruim. Mas a quantidade de açúcar que você fornece para o teu corpo é muito maior do que você consumir a fruta, mastigar, comer junto com a casca, porque aquilo vai reduzir a glicose no teu sangue, assim, um pico grande. Então, aquelas fibras ali vão causar uma lentidão naquela digestão. Você falou Causa mais saciedade, né? do néctar, mas existe o xarope, né? O xarope de Guaraná. Xarope, aí é o auge. Mas aí entre o xarope, o néctar, o suco e o refrigerante, né? Assim,
refrigerante. Que são 3 coisas que as pessoas consomem. Bastante. O que você pode falar assim, que você vê o menos pior? Né? O suco integral, porque o refrigerante também tem uma quantidade absurda de açúcar adicionado, de açúcar refinado adicionado ali. Então, às vezes, num copinho assim de refrigerante, eu não vou citar marcas, mas num copinho você tem quantidades, às vezes, que ultrapassam até a quantidade diária que você tem que consumir. Até se você fizer usar o zero, Coca Zero, é doce, ele tem uma quantidade de adoçante ali. Essa era a minha dúvida, se o zero é realmente melhor. Ele é Pode realmente ser Zero melhor. realmente é zero. Então, é zero de refinado. açúcar. É zero de açúcar. E aí, em muitas dietas, a gente utiliza o refrigerante zero para fazer essa transição do paciente. Então, para ele sair do consumo de um refrigerante usando muito açúcar, para que ele vá reduzindo e vai consumindo zero. Ele não está utilizando açúcar ali, porém, o adoçante também tem um impacto, assim, tanto na microbiota intestinal, quanto na função cerebral, assim, ele vai ativar a tua busca por alimento doce. Então, o ideal é fazer realmente essa troca aos poucos, gradual. Você falou do açúcar, tem uma questão, hoje em dia a gente fala do açúcar refinado. Sim. Né? Muita gente consome café, a gente consome café naturalmente. Certeza. E hoje em dia tem o açúcar demerara, né? Tem o açúcar orgânico, o açúcar refinado. Sim, O que seria interessante para um café, para um suco, alguma coisa assim, para um consumo? Qual é a grande diferença entre eles? O processamento deles. Então, caloricamente, é a mesma coisa. Seja o mascavo, seja o branco, seja o demerara, caloricamente eles vão representar o mesmo impacto no teu organismo. Então, se você for tomar café 4, 5 vezes ao dia e sempre colocar ali um açúcarzinho, independente do açúcar que você use, você vai estar gerando impacto calórico na tua alimentação. O que difere é que alguns acabam ficando com mais minerais do que os outros. Então, quanto mais refinado, menos minerais ele mantém. Em relação à pergunta do açúcar, eu queria te perguntar, que tá muito famoso isso na internet, o adoçante, se ele causa diabetes mesmo, se é algo sério, que estão falando, né, que muita gente está falando, na verdade, em relação a, tipo assim, você consumir açúcar, você está consumindo o açúcar, mas você quer cortar o açúcar pelo adoçante. É como se você estivesse trocando os dois, tipo, pela mesma coisa, né? Eu vi essa recomendação da OMS, né? Antes dela, você falou o seguinte, que para você chegar ao diabetes é um uso crônico. Você vem a longo tempo passando por maus hábitos, né, alimentares. Você não é porque hoje você fez uso de adoçante que amanhã você pode estar com a sua glicemia alta. Não, isso é um uso crônico ou abuso de determinadas substâncias ou comportamentos alimentares. O que geralmente causam essas doenças metabólicas é devido ao comportamento alimentar. É a vida inteira você ter hábitos alimentares, isso através da sua família ou de momentos, ocasiões que você utiliza a alimentação. Essa recomendação da OMS gerou um burburinho gigantesco na internet, né? De não recomendar, retirar a recomendação do uso de adoçantes em prol do açúcar. Para pacientes que já têm o diabetes instalado, não é uma boa indicação você fazer o uso de açúcar. E aí sim, é melhor que o paciente continue utilizando o adoçante, porque não vai ter impacto significativo na glicemia dele, que é o grande desafio do tratamento da pessoa que tem diabetes, é você controlar essa glicemia, que é a quantidade de açúcar que fica circulando no sangue. Para pessoas que não têm o diabetes desenvolvido, eu prefiro a utilização do açúcar, mas de forma controlada. Eu mesma, assim, não utilizo adoçante lá em casa, a gente não usa, né? A gente consome açúcar de forma moderada. Né? Então, o que é moderado? A gente coloca uma colherinha no café, só no café da manhã, no primeiro café. Se for tomar café ao longo do dia, já não fica adicionando ao longo do dia todo. Em preparações, a gente tenta utilizar o menos possível, que eu acho que isso é mais importante, é você se educar, se reeducar, do que você pular de uma substância para outra, porque o adoçante também vai trazer danos à tua saúde. Respondi? Eu lembro que eu levei um processo, hoje em dia eu tomo café sem açúcar. Eu também. Mas foi um processo longo pra mim. Porque é ruim, né, gente?
Hoje Eu gosto de ser sinceros. Eu não gosto. Nossa, Eu tô- gosto. Eu levei É. 2 a 3 anos mais ou menos para tomar um café sem açúcar. Mas assim, fui diminuindo o açúcar, passei para adoçante, diminuí o adoçante. Hoje, para mim, se eu botar Você foi se açúcar, reeducando. Você é estranha. estranho. Entendeu? Então assim, tá com muito açúcar, mas foi só um pouquinho. Sim. Mas a sim. grande importância de você diminuir o açúcar na sua ingestão alimentar é que você começa a sentir sabor em outros alimentos. Você começa a sentir o sabor no morango, começa a sentir sabor comendo um melão, e a pessoa que está acostumada a comer uma quantidade de açúcar muito alta não consegue sentir sabor em nenhum desses alimentos. É, porque você precisa de cada vez mais alimentos hiperpalatáveis. Entende? A gente treina as nossas papilas gustativas. Então, quanto mais açúcar você consome, mais você precisa para sentir o sabor. E à medida que você vai retirando, quando você pega até uma fruta que está com um pouquinho mais de doçura, né? Você fala, nossa, mas está muito doce, tá? Porque as papilas, a gente vai mudando, a gente vai reconstruindo o nosso paladar. Como é que vocês avaliam essa garotada aqui na alimentação deles hoje em dia de uma forma geral? Como é que vocês estão? A gente tem os adolescentes aqui. A gente está passando por um processo complicado, né? A gente teve uma transição nutricional aí há algumas décadas aqui no Brasil. A gente tinha um quadro de desnutrição antigamente e a gente passou para um quadro de obesidade. A gente vê muita obesidade infantil e até no público adolescente, também no público adulto. Se a gente for olhar os dados de hoje em dia, assim, são assustadores. E a obesidade, ela é uma doença. Isso também gera muito burburinho na internet, né? Do quanto a gente falar que uma pessoa está muito acima do peso, as pessoas querem trazer uma romantização disso e na verdade é uma doença porque ela gera vários danos à saúde do corpo, assim, em vários órgãos, né? Sim, sem dúvida. Traz um dano metabólico muito grande. O que eu acho é que eles precisam ter uma preocupação muito grande no sentido de o que eu falei, consumir cada vez mais alimentos assim naturais, e eu não vejo isso nessa garotada, nos adolescentes, muito pelo contrário, é uma geração que é muito sedentária. E aí isso muito em função dos eletrônicos, né, do celular, da televisão, do Netflix, de ficar sentado maratonando uma série e comendo o que é mais fácil, porque é muito mais fácil você desembalar algo e sentar e comer um pacote de biscoito inteiro do que você descascar, preparar alguma coisa, né? Ir ali na cozinha, fazer uma panquequinha de banana, alguma coisa do que... É muito mais complicado, então é uma preocupação muito grande. Questão realmente de evolução, globalização. Nós somos um lugar, um país que a gente absorve muito a cultura norte-americana, então a questão de fast food, questão de comidas gordurosas, isso tem sido muito frequente, né? E cada vez mais a gente está tendo mais acomodações do que você ter algo que lhe faça se mover. Como? Para você mexer na TV, controle remoto. Você ir de um andar para o outro, elevador. Carro, ou então hoje em dia WhatsApp, você não escreve nem mais uma carta. Isso, claro, voltar para isso não tem como mais, mas porém é preciso ter, no caso, para poder melhorar, ter uma iniciativa de você poder fazer algo que gere gasto energético. Então, o que? Prática de exercício físico, mas só que conscientização e também uma organização. Você precisa ter uma organização, uma rotina. Você tem um horário para acordar, um horário para poder dormir, um horário para você se alimentar, um horário para você praticar atividade física, um horário para estudar. Adolescente está entrando na fase para fazer Enem, ele estuda às vezes 12, 14, 16, 18 horas, não consegue ter a noção de, já passou a hora do almoço, eu nem almocei. Já passou a hora de comer alguma coisa, eu nem comi. E está parado no mesmo lugar, geralmente com a postura ruim, sem se alimentar e sem praticar nada de atividade física. E isso, ao invés de trazer algum benefício, pelo contrário, você está diminuindo a sua capacidade de concentração e também as suas funções metabólicas vão cada vez mais piorando, ou cada vez mais aumentando a inflamação, você fica muito mais propício a doenças metabólicas. Não só isso, como crise de ansiedade, entre outros casos neurológicos. Então é importante você ter uma conscientização. Isso tem que vir da família e da escola.
para que eles consigam melhorar e cada vez mais conseguirem performar e trazer um bom desempenho quando for realizar uma prova. O quanto vocês caminham hoje? Ou tudo vocês fazem de Uber, de carro, Então, de... Você vai perto da escola? Talvez só da escola para casa, da escola para onde eu faço futebol e alguma coisa assim, mas caminhada é isso. Mas vocês optam por fazer esses deslocamentos andando? Sim. Então, de manhã, eu confesso que eu tenho muita preguiça e muito sono, então eu venho de carro. Sim. Mas para voltar, eu volto a pé, eu costumo voltar a pé. Ainda mais que é perto, então eu prefiro. Isso que é importante, assim, durante o dia, a rotina, o que puder fazer de atividade, que você movimente, que você gere gasto no teu corpo, né? Porque eu vejo isso, hoje em dia é tudo Uber para cima, Uber para baixo, ou pai e mãe levando, né? Que na época que eu era adolescente não tinha isso, a gente andava muito para tudo que é lugar. E iFood, né? A gente quer comer alguma coisa, liga pro iFood e fica sentado esperando chegar. A gente não se desloca nem para ir em busca do alimento na rua. Até mercado hoje em dia, né? Até supermercado, é tudo. O grande problema hoje no adolescente é a procrastinação. Fica Palavra-chave. horas sem fazer nada e com o telefone na mão. E às vezes vendo nada que seja interessante. Isso que é o problema, procrastinar. Você evita de fazer tarefas que você deveria fazer de forma natural. Às vezes você está estudando e você pegou um tempinho no celular, já era. Você fica ali naquele mundo o resto do dia. Perdeu. E isso tem que ser trabalhado para evitar essa procrastinação. Por isso que eu falo novamente de uma organização. Você ser muito mesmo fiel àquela organização. Vamos supor, vamos puxar para a minha área, que é do exercício físico. Se você não tiver o seu horário certo do treino, dentro disso você ter se alimentado antes, o seu desempenho cai e você não consegue treinar bem. E quando você não treina bem, você aumenta mais um processo inflamatório, você diminui mais sua imunidade, você fica muito mais propício a ter ou uma lesão, ou então a criar um ambiente doente, você pode ficar resfriado, tudo isso. Você precisa ter uma conscientização. Você chega uma fase que não tem jeito, você tem que fazer o que é necessário e não só o que você quer. E isso é importante, a gente já começar a trabalhar na cabeça. Isso vai fazer diferença mais lá na frente. É melhor a gente apanhar agora do que apanhar depois de velho. E se for uma coisa interessante, eu acho que para eles vale muito, percebo muito assim, de manhã cedo eles estão com muito sono. Né? É natural, o adolescente muito sono, a pessoa chega aqui, a gente dá um bom dia, aquele bom dia por quê? Sim, né? bom dia para quem? Aí eu queria até entender um pouquinho, se vocês pudessem falar um pouco sobre isso, essa influência da prática de atividade física e da alimentação, para eles poderem ter uma manhã de aula mais tranquilo. Mais vigor, né? Com mais vigor, porque a gente sabe, essa idade da adolescência é uma idade muito de mudança hormonal. Né? Então é natural o sono, mas até que ponto a influência da atividade física e da alimentação hábitos, é importante, né? para eles, né? Para poder ter uma boa aula, prestar atenção, sair daqui, porque a gente sabe, às vezes um sai daqui, vai para casa, dorme a tarde toda, acorda, e à noite passa a noite, claro. Vira a noite, né? Não faz aquelas 7, 8 horas de sono. Eu queria entender um pouco, pudesse falar um pouquinho sobre isso, atividade física e alimentação, na influência desse rendimento na escola. Né? Primeiro de tudo, começa a função metabólica dele. O metabolismo do adolescente é muito acelerado, então o gasto calórico dele é muito alto. E, consequentemente, ele gera um desgaste muito rápido. Consequentemente, ele precisa repor isso. E sempre ele está exausto, porque a tarefa dele é sempre muito alta, o gasto dele é muito alto. Então, consequentemente, ele chega ao desgaste muito rápido. Então, é necessário que controle essa questão de sono, alimentação, horário de ir para a escola, porque, assim, é de cada um. Nós temos 2 filhas. Uma tem facilidade de dormir tarde, outra de acordar cedo. A outra não tem. Então, isso é na mesma casa, a gente tem a mesma rotina. E são pessoas totalmente diferentes. É preciso fazer o quê? Que a gente consiga adaptar para que as duas consigam ter um bom rendimento. Né? Então, é importante que os pais consigam olhar para os seus filhos e ver a qualidade de cada um. E saber encaixar isso dentro de uma rotina. Não adianta eu ter que impor que ele precisa ter essa rotina, que ele precisa fazer atividade física, que às vezes o que eu recebo no meu trabalho é o seguinte:
Pais que colocam o filho para que tem que emagrecer, ele tem que vir para academia, tem que malhar e tudo. Só que o adolescente não gosta. Ele prefere fazer o esporte. Então, eu gosto de ser bem sincero. Falo, você gosta? O que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de luta. Tenta a luta. Você vai fazer a luta, você gostar, você vai sentir a necessidade de poder fazer um reforço muscular aqui na musculação. Por quê? Porque na luta, quando tem a pancada, você precisa ter estrutura para aguentar. Então eu puxo ele para a musculação, mas usando o esporte, né, de alguma forma. E isso vai fazendo com que ele consiga se movimentar mais. Isso melhora a questão sensorial dele, questão de raciocínio e tomada de decisão. Porque hoje o jovem tem muita dificuldade, que é sempre muita dúvida e pouca decisão. Ele nunca decide, ele sempre coloca em dúvida. É importante você botar essa questão de ajudá-lo a ter decisões, ajudar a ter a vontade, evitar essa procrastinação. Eu queria complementar, você falou sobre essa questão da disposição deles, né? No ambiente escolar, de manhã cedo. Então, quando o adolescente ele estuda de manhã, ele chega, come, dorme a tarde inteira, acorda, à noite não vai ter sono. E à noite, eu canso de falar lá em casa com a Gabriele, à noite a busca por alimentos doces aumenta. Então, ele vai ficar à noite quase todo em claro, buscando alimentos hiperpalatáveis que vão trazer prazer para ele assim ao comer. Então, normalmente alimentos muito doces ou mais gordurosos. Isso vai deixar ele mais ativo, porque quanto mais açúcar ele consome, mais glicose ele consome, mais ativo ele fica. Então, a dificuldade de dormir vai só aumentando. E o risco de desenvolvimento de doenças metabólicas, inclusive o diabetes, você levando esse tipo de rotina a longo prazo, aumenta consideravelmente. Porque você modifica todo o teu ambiente hormonal. Então, você prejudica a secreção de hormônio do crescimento, né, que é o GH, que normalmente ocorre a maior secreção quando você está dormindo. E o nosso corpo está muito ligado ao nosso ciclo circadiano. Então, não clareia, não escurece à toa. A gente tem que respeitar esse ciclo circadiano dentro do horário de dormir, do horário de se alimentar, do horário de fazer atividade física. Até a atividade física eu indicaria fazer no horário mais cedo, né? Para que tenha o tempo de recuperação, de baixar ali aqueles hormônios que a gente libera durante o exercício. Então, eu vejo eles fazendo o caminho totalmente inverso hoje em dia. Né? A alimentação, quanto mais industrializada, mais vai impactar nesse cansaço deles, porque a gente vai gerar um ambiente corporal inflamatório. Quanto mais industrializados vocês comem, mais inflamação vocês geram no corpo de vocês. E aí é um ciclo vicioso. Cara, você falou que a taxa de obesidade aumentou muito e tal. Sim. E a gente passou aí 2 anos bem difíceis, né? Que ficou todo mundo em casa e tal. Pandemia. E também você falou do sedentarismo. E você acha que essa pandemia que teve piorou isso? E assim, se tornou mais difícil das pessoas procurarem um exercício? Porque muitas delas ficaram em casa para trabalhar. E aí depois o trabalho não quis voltar com elas porque viu que dava para continuar. Então você acha que essa procura por um exercício físico tá em baixa? Porque pós-pandemia, né? Pós-pandemia. Eu acho que o impacto psicológico que gerou nas pessoas é que trouxe isso, né? Porque gerou muito medo. E muitas pessoas desenvolveram muitas doenças, assim, psicossomáticas, né? Em função desse período. Mas eu falo pela gente lá em casa. Como a gente já tinha o hábito, o fato de estar trancado em casa, né? De trabalhar no home office, não implicou nisso, né? Então, a gente fazia atividade física, eu lembro, a gente morava em apartamento na época, eu fazia atividade física na varanda, né, Gabi? Um espacinho pequenininho e levava algum equipamentozinho, um elásticozinho, qualquer coisa. Então, acho que agravou para quem não tinha esse hábito, né? E o impacto psicológico que teve o período é que foi grande. Então, acabou
corroborando para uma piora nesse aspecto. Você levantou uma questão engraçada, que você falou que piorou a procura. Não, foi o contrário. As pessoas procuraram mais. As pessoas procuraram muito porque devido a algumas campanhas de praticar exercício físico em casa, ajuda você ocupar o seu tempo. Então, falando por mim, tive uma procura muito grande de pessoas, só que pessoas que nunca fizeram. Nunca treinaram na vida e tinham doenças sérias. Então, qual era o problema? A questão era orientar, porque a pessoa que nunca treinou queria treinar todos os dias. E daí, quando essa pessoa que nunca treinou começa a treinar todos os dias, ela acaba tendo um estresse metabólico tão alto que ao invés de melhorar, ela piorava. Ela ficava cada vez mais ansiosa. E aí, vamos supor, uma pessoa que trabalhava em home office. A maioria das pessoas que eu atendo que trabalham em home office, geralmente acordam por horário das 8, e é o horário que ela tem que pegar no trabalho. Então, ela acorda às 8, liga o computador, está fazendo café da manhã, mas é qualquer café da manhã porque tem que estar trabalhando. Aí trabalha de 8 até às 18, e era para parar, o certo era parar às 18, mas acaba parando às 20, e vai para a academia treinar. Ela treina em 1 hora, chega em casa, não dorme. Por quê? Porque o sistema adrenérgico dela está muito alto. Entendeu? E a adrenalina dela está altíssima e ela não consegue dormir. Vai dormir 2, 3 horas da manhã, 8 horas da manhã está de novo indo trabalhar. Então, o que era para ajudar pode acabar atrapalhando. Então, por isso que é interessante você organizar primeiro a sua rotina, para que você consiga inserir a atividade física e que não seja algo de forma muito constante, tem que ser gradual, dosado. Porque às vezes o excesso pode atrapalhar. Sua pergunta foi muito boa, Matheus, nesse aspecto. Assim, eu traria mais uma visão sobre ela. Durante a pandemia, as pessoas procuraram se exercitar mais, porque começou a se observar o quanto a obesidade era fator impactante para os óbitos com o Covid. O quanto as pessoas obesas estavam morrendo mais, porque já tinha um corpo muito inflamado. Então, o Covid trazia uma inflamação muito maior e as pessoas acabavam vindo a óbito. Então, teve procura pela atividade física, porém, esse impacto assim, psicológico foi tão grande que as pessoas também comiam mais. E aí isso é um erro muito grande que eu vejo que acontece, que as pessoas acham que eu me exercito para comer. Eu treino para comer. E a conta não fecha. Não adianta. Se a gente for colocar 1 hora de treino na academia, de musculação, ou você pode fazer um exercício aeróbico mais intenso, você vai ver que um lanche do McDonald's que vocês vão fazer vai ser o dobro de calorias do que você treinou ali. Um lanche vamos supor, um lanche do fast food vai ter mais ou menos umas 600 calorias. 1 hora de 40 minutos de musculação mais 20 minutos de cardio vai dar aí 200 calorias. Tem lanche do McDonald's, o do Big Touch, eu acho que passa de 2.000 ou chega a quase 2.000 quilocalorias. Então, é uma média assim do que a gente consome no dia. E você não vai ficar só no lanche no dia. Você só treinou 1 hora, você tem 23 horas aí. Vai ficar sem comer o resto do dia, para poder equilibrar. Você falou em atividade física, né? Vou falar um pouco sobre atividade física, né? Acho que é muito interessante. A gente sabe que hoje em dia, gente, o que falou mesmo, né? Sedentarismo, né? As pessoas têm certa preguiça de falar isso. Só que o contrário também acontece, né? O pessoal quer ficar forte, né? O adolescente quer ficar forte. E Júlia tem até uma pergunta pra gente um pouco sobre isso, né? O pessoal quer ficar forte de repente, assim. E a gente sabe que tem pessoas que usam outras substâncias, alguma coisa assim. A Júlia tem uma pergunta sobre isso, exatamente. Olha, eu tenho uma pergunta de um amigo meu que treina. Ele treina tem 1 ano e ele iniciou um ciclo adolescente. Ele fez, eu queria saber se bomba na adolescência pode afetar a testosterona hormonal e se caso afete, tem como voltar depois do ciclo. Afeta em adulto? Imagina que adolescente. Nossa. Vamos lá. Vamos primeiro entender o que é o hormônio sintético, né? Ele faz a função, fisiologicamente falando, ele faz a função da sua produção de hormônio normal. Então, quando você faz uma administração exógena, que é de fora para dentro, você aumenta a sua secreção hormonal.
Quando você aumenta a secreção hormonal, ele, dentro do seu corpo ele tem uma quantidade certa de receptores. Então, ele vai, se acopla ao receptor e ele faz a sua função. Só que quando você tem uma quantidade maior, o seu cérebro, que é muito inteligente, ele para de fabricar os receptores. Então, você fica com uma quantidade de hormônio acima do normal. Essa quantidade acima do normal, vamos supor, o uso de testosterona sintética, que é um hormônio que é feito secretado através de colesterol, ele consegue se inserir em qualquer receptor, ele se insere ele pode se inserir também no aumento do seu LDL e diminuir o seu HDL, que é um colesterol, que é conhecido como colesterol ruim e colesterol bom. Quando você aumenta o seu LDL, você fica muito mais propício a doenças cardiovasculares. Ok, eu estou com meu LDL alto, eu quero parar porque minha pressão arterial está subindo. Parei. Vai voltar ao normal a minha taxa de hormônio? Não. Se você tem uma taxa hormonal de 600 nanogramas de testosterona e você levou para 1.000, 1.500, quando cai, a queda dele é tão rápida que você pode cair para 200 e não voltar mais a 600. É como se fosse uma vela. Você acendeu a vela, ela queimou até aqui, ela não vai voltar. Ela vai começar de onde parou. Então, é preciso ter muito cuidado com a administração de hormônio, porque é uma ida sem volta. Não é igual você tomar um comprimido de vitamina C. Não. Você mexer com hormônio tem um outro fator importante para os meninos, né? Porque a testosterona ela vai ser produzida ali no testículo. À medida que você joga essa substância de fora para dentro, o teu corpo entende o quê? Eu estou recebendo, eu não preciso produzir. Então, eu vou reduzir minha produção e vou receber só o que está vindo de fora. Ele para de produzir. E aí você vai criando uma atrofia dos testículos. Se você continua fazendo esse uso de fora para dentro, você vai atrofiando. Então, você vai reduzindo até o tamanho dos testículos. Isso pode levar a uma esterilidade, então. Pode. Momentânea. Momentânea. Quando você para, e no caso, na verdade não só para, você faz um tratamento que é chamado de TPC, tratamento pós-ciclo, você volta a estimular o testículo a produzir. Essa atrofia pode acontecer em uso crônico, mais de anos, não pouco tempo. Aí sim pode acontecer esterilidade, entre outras coisas, mas a curto prazo você consegue voltar às funções, mas nunca volta como era de forma fisiológica. Vamos supor, hoje em dia a moda é fazer o TRT, tratamento de reposição de testosterona. Só que é para repor a níveis fisiológicos. E hoje em dia as pessoas acham que é para utilizar acima do nível fisiológico. E não. A quantidade de testosterona a nível fisiológico mantém a sua quantidade de massa muscular normal e não uma volumização acima. Isso que é importante entender. E outra, adolescente não deve mexer com hormônio. Não precisa. A principal fase dele é a alteração hormonal. Então ele vai ter um pico hormonal tão grande que se ele aproveitasse a alimentação atividade dele física e a atividade física dele, ele consegue ter resultados excelentes, melhor do que um adulto. Muito melhor. O grande problema do adolescente é respeitar o tempo. Que é tudo para ontem, né? Que é tudo muito rápido. É importante falar também sobre o uso da testosterona na questão que eles ficam mais nervosos, mais estressados. O quanto impacta nisso também, afeta muito. Eu queria perguntar, junto disso, se causa depressão como um efeito colateral. Quando para. Quando para. Quando você faz a administração do uso de testosterona, você, teoricamente, se sente super-homem. Você acha que você é capaz de muito mais do que você imagina. Só que quando você para, a sua testosterona cai tanto que aumenta o estrogênio. E quando o estrogênio aumenta, ele aumenta também a produção de cortisol e, consequentemente, pode levar a um quadro de depressão, quadros depressivos. Quando você está num quadro depressivo, é muito difícil você conseguir sair. Por quê? Porque a sua taxa de testosterona está muito baixa. E até subir de forma fisiológica demora um tempo grande. Meses. E eu não falo de 2 meses. Falo de 6 a 1 ano.
Por quê? Quando você faz um uso de uma substância que é a testosterona e ela tem uma meia-vida, vamos supor, uma meia-vida curta de mais ou menos 4 dias, passou 4 dias, você não cai tudo que você ingeriu, cai em nanograma e não miligrama. Então você injeta em miligrama, quando você para e cai a meia-vida, ela cai em nanograma. Então é bem devagar. É bem devagar que você vai diminuindo o efeito do esteroide anabolizante. Por isso que é importante se for utilizar, tem que ser através de um médico. O médico tem que ver se há necessidade de você utilizar. E geralmente, adolescente só utiliza quando tem as taxas muito baixas, chegou aos 18 anos e não teve o estirão de crescimento, ou alterações sexuais, ou então porque tem alguma doença genética. Fora isso, não tem por que utilizar hormônio em adolescente. Não tem porquê. Gente, é simples. É se alimentar bem e treinar. Você já vai descansar. Eles não descansam. Você já vai ter estímulo hormonal suficiente para conseguir uma evolução no físico. Uhum. O descanso é fundamental, né? É fundamental. Descansar. Então, quando você tem uma boa noite de sono, você acorda, parece, nossa. Você acorda revigorado, você acorda novo, disposto, né? Mas quando tu dorme um pouquinho só, tu fala. Exatamente. Jesus. Exatamente. Então, dúvida minha mesmo. Ano passado eu treinava, eu parei tem 1 ano. Na verdade, eu treinei 1 ano e parei esse ano. A minha rotina era, eu acordava, eu vinha pro colégio, estudava até 12h45, saía da escola, eu ia pra casa, tomava um banho, almoçava, descansava um tempinho à tarde e depois eu ia treinar. Depois do meu treino eu voltava, ia ajudar meu pai no negócio dele, né, no trabalho dele, e aí voltava pra casa, descansava, acordava, vinha pra escola. Só que eu fazia isso frequente, eu treinava de segunda a sábado e domingo eu ia só pra fazer um cardio. Como você falou, né, tudo é questão de gradualmente, né? Dosado. Dosado, isso mesmo. Como uma pessoa que está iniciando agora, o que você acha que ela pode fazer e qual o melhor para ela, assim, como uma dica? Vamos lá. Vamos começar do começo. Vamos estruturar tudo. Primeiro de tudo, quando um jovem entra na academia, o que ele tem que fazer em primeira coisa? Avaliar. Ele tem que fazer uma avaliação. A bioimpedância? Não. Ele tem que fazer uma avaliação primeiro do físico dele, uma avaliação postural. Ver a postura dele, a composição corporal, a circunferência, para saber se ele tem uma musculatura mais encurtada do que a outra, se ele tem um desnivelamento de quadril, se ele tem um ombro mais alto do que o outro, se ele tem uma escoliose, se tem uma hipolordose, se a cabeça é mais inclinada para um lado. Isso é fundamental para a prescrição do treinamento. Então, vamos lá. O exercício é como se fosse uma prescrição de uma medicação. Você está vendo ali o quadro da pessoa. Você botou você vai avaliar isso tudo e vai prescrever quais exercícios ele vai fazer para ter uma melhora daquele quadro ali. É basicamente a quantidade, né, de exercícios que a quantidade de exercícios que é necessário para ele fazer. Quais grupos vão ser interessantes ele utilizar, porque pode acontecer, vamos supor, meninas. O quadril da menina é mais largo do que o do menino. Então, geralmente, o padrão normal feminino é o quadril mais largo e o joelho sendo mais junto, mais proximal. Então, isso é chamado de um joelho ginoval. Consequentemente, a tendência é dela ter algum tipo de lesão na articulação do joelho, que hoje em dia as meninas chamam de condromalácia, que geralmente tem devido a essa estrutura. O que acontece com a menina que tem essa estrutura? Geralmente ela tem o glúteo mais fraco e o posterior também. E toda menina gosta de treinar a parte da frente, só treina o que gosta de ver. A coxa grossinha, as meninas querem a coxa grossa. Então é preciso que, através da avaliação, notar esse desequilíbrio e montar um treino que a gente consiga reequilibrar essa estrutura e amenizar essa disformidade que você teve na sua função estrutural. O exercício físico é feito para isso, para consertar. E aí a gente entra numa questão de performance. Para você entrar numa questão de performance, que aí os meninos já gostam de ter um bíceps grande,
as costas mais largas. Isso é através de um histórico de treinamento. Isso é quando você está fazendo o exercício de uma forma excelente, que consequentemente o movimento, a qualidade do movimento é muito boa, a execução é muito boa, e a consequência disso tudo é o aumento da carga. Através do aumento dessa carga, você tem um aumento de uma secreção hormonal junto de uma alimentação que vai lhe trazer um físico mais volumoso, mais estético, mais bonito. Tem que ter essa progressão. Sem a progressão, se você pular etapa, se você já da iniciação já ir para performance, grande tendência de lesão. Eu queria complementar uma informação para a Júlia. Pelo que ela falou, ela treinava quase que diariamente, né? Então não fazia descanso, não fazia intervalo entre as séries. O quanto isso era produtivo para você, de repente nem era tanto. E tem um entendimento que eu acho que é muito importante vocês terem, que é no treino, ali no exercício, você não está ganhando. As pessoas acham que você está ganhando, né? Você está ganhando volume e tudo. Você está gastando o que você tem no seu corpo. O ganho vem com o que você consome depois do treino. Então, a alimentação que você faz depois desse período de treino é que vai determinar se você vai ganhar gordura, se você vai ganhar músculo, o que você vai ganhar. Por isso é tão importante conduzir os dois juntos. Mas o descanso dentro desse contexto é muito importante. Exatamente. O que geralmente acontece com quem está começando agora na academia, a empolgação. Então ele quer treinar todo dia, porque acha que vai ter resultado mais rápido. E não é por aí. A tendência da pessoa, do iniciante, que quer treinar todo dia para ter resultado mais rápido, parar é grande. Praticamente 90% dos praticantes então, acabam desistindo. Começar 2 vezes na semana, 3 vezes? A princípio, mínimo 3. 3 no então, mínimo. Começa no 3 vezes. Sim. E aí Mas é importante variar as atividades. Então, 3 vezes na semana de musculação. Se você gosta de jogar um futebol, no dia que você não faz musculação, você joga futebol. Se você faz uma luta, no dia que você não faz musculação, aquele dia que seria de descanso, você faz outra atividade, ou uma caminhada, ou uma luta. Eu não sou fã de academia, eu não gosto. Assim, eu tentei e eu não consigo. O que você gosta? Eu jogo futebol. É bom. Então, assim, mas é bom eu jogar o futebol mais em um dia desses que eu jogo. Dentro do contexto é importante ir para academia, fazer musculação para ajudar a fortalecer. É indispensável. Principalmente do desnível que tem a areia. Se você tem algum desequilíbrio na questão do quadril e você faz muita atividade física na areia, a tendência é você agravar mais ainda e gerar algum desgaste na tua articulação. É mais fácil, né? A areia do que um piso normal. Porque você não tem um calçado para amortecer o impacto. Ali é o pé, né? Então, a musculação é o que vai te preparar, vai preparar a tua estrutura para as outras atividades. Então é bom... Não vale, né? Que ele vai defender a musculação aqui, mas de fato, é verdade. Então é bom levar os dois juntos. Do mesmo jeito que eu faço, que eu jogo futebol, eu fazer um fortalecimento na academia. Com certeza. E junto com isso é a alimentação. E a alimentação você não pode. Fundamental. Principalmente meninas que estão no ciclo menstrual, para ajudar a regular musculação e exercícios aeróbicos. Ajuda muito a regular o ciclo menstrual. Se for a questão da avaliação, sim, que a gente frequenta a academia já viu isso. A gente chega lá para te fazer uma avaliação, a avaliação que é feita assim, olhou para você, tá bom, não sei o quê, aí pede para um professor montar uma série para você. Também aí ele monta um negócio para você. Absurdo. Não é individualizado. Eu ia perguntar isso. Não dá tempo. Não dá tempo. A demanda é muito alta. Uma academia, por menor que seja, vai ter no mínimo 600 alunos. Imagina você avaliar um por horário. Não dá tempo. E o professor que está no salão, ele está cuidando de você mais de 10, 20, 30 ali no salão. Então é muito raso, muito básico do básico. A prescrição de exercício que ele vai montar é sempre o básico do básico. Para isso, eu criei uma consultoria. Essa consultoria eu atendo dentro de um consultório em que eu vou fazer toda a avaliação necessária para entender como é, desde o horário que você acorda até o horário que você vai dormir. Toda a sua rotina, como é a sua postura, como é a sua composição corporal. A alimentação. Para ajeitar a rotina. Ajeitar a rotina e dentro disso tudo, incluir a atividade física. Você acha que, por exemplo, um jovem que era natural, um jovem que treinava, tinha uma rotina,
e iniciou um ciclo com a bomba. Ele vai aumentar o peso na carga dele, ele vai começar a treinar. Você acha que isso é muito risco para poder ele ganhar não, ele, como eu posso falar? Sofrer uma lesão, né? Muito. Muito? Muito. Porque ele inibe várias fases sensoriais. Uma delas é um órgãozinho chamado órgão tendinoso de Golgi. Esse órgão, ele é como se fosse uma trava. Quando você está fazendo muita força, o cérebro ele manda uma mensagem para a sua articulação dizendo, ó, para que vai lesionar, para que vai lesionar. Aí ele trava. E é como todo mundo fala, gente, morri no supino. O peso caiu no peito. Isso quer dizer o quê? Que o cérebro mandou um estímulo que ele ia se lesionar, então travou antes e ele não conseguiu erguer a carga. Quando ele faz uso de esteroide, ele inibe esse órgão. Ele consegue ir mais, ele consegue levar mais. Só que a articulação não está pronta para isso ainda. Então é um ambiente muito propício a uma lesão. Você acha que isso é parecido, por exemplo, com remédios? Por exemplo, a pessoa treinou a primeira vez hoje. Foi o primeiro treino dela. Toda pessoa que treina pela primeira vez, normalmente no dia seguinte, o pós-dia, né, é muito doloroso. Ela tomando aquele comprimido para dor, por exemplo, um Dorflex, alguma coisa, e treinar. Relaxante muscular. Um relaxante muscular. E treinar, isso também afeta? Não é bom você fazer utilização de relaxante muscular posterior a um treino. Porque quando você acaba de treinar, você cria um ambiente ali propício para recuperação muscular. E quando você gera o estresse, o treino, ele rompe fibras musculares e que ele precisa de nutrientes para recompor aquilo ali. E quando você utiliza um anti-inflamatório, você praticamente corta esse processo, quebra esse ciclo, entendeu? Então, e você acaba atrapalhando para o processo de evolução da musculatura, da hipertrofia. Né? Essa inflamação pós-treino, ela é esperada. É importante. E aí essa dorzinha assim é suportável. Normalmente a indicação é ingerir água gelada, colocar compressazinha no local, mas ingerir substâncias, assim, remédios. Que, na verdade, o que acontece ali não tem nenhum realmente um processo inflamatório que destrói as fibras musculares e elas precisam ser regeneradas. Então, através da alimentação e descanso. Alimentação, o consumo de proteína, você vai regenerando aquela fibra muscular e gerando a hipertrofia. Então, é preciso ter aquele acúmulo de metabólito. As pessoas falam, é ácido lático, acúmulo de ácido lático. Não, não é acúmulo de ácido lático. Se fosse ácido, romper a epiderme. Então, na verdade, é um acúmulo de hidrogênio que tem ali, que ele vai se transformar em glicose para gerar energia novamente. Então, é normal, mas é importante que o treino seja muito bem montado, porque o treino que gera dor é porque foi calculado o treino, foi mal calculado o treino. Então, eu preciso reavaliar aquele treino ali para que não gere essa dor. É uma dor suportável, tem que ser. Não pode ser uma dor que você não consegue sentar no vaso, levantar, tipo, que vai te causar dor por 3, 4 dias seguidos. Não, aí tá errado. E recentemente saiu um estudo publicando que não precisa você treinar até se acabar. Você não precisa sair morto dali da sala de musculação. Você precisa trabalhar a musculatura que vai ser utilizada naquele dia, mas sem precisar levar para uma intensidade tão alta a gerar dano. Você gera microlesões que você vai conseguir repor elas ao longo do dia. Você falou de avaliação e eu queria saber assim, que profissional que eu posso procurar para fazer uma boa avaliação? Educador físico. Educador físico. Para voltado à prescrição de treinamento. Agora, se for para questão de alimentação, você tem que procurar um nutricionista. Porque eu fiz uma avaliação dessa, mas eu fiz com um fisioterapeuta. Ele era fisioterapeuta. E eu não sei se... E agora você fala, não sei se foi certo, se foi errado, se ele pode fazer, se é melhor procurar algum outro profissional para poder fazer isso melhor. O fisioterapeuta ele também faz a avaliação, mas a avaliação que ele vai fazer é voltada a nível terapêutico. É totalmente diferente a avaliação do fisioterapeuta para a avaliação de um treinador, que ele vai fazer uma avaliação voltada para o treinamento, e a avaliação do nutricionista, que é voltada para a questão nutricional, porque você vai ingerir de alimento ali durante o dia. Então, cada um faz uma avaliação, mas de forma totalmente diferente. Entendi.
E aí, são prontos para voltar a treinar? Vocês falaram aí da consultoria, da sua consultoria, fala um pouco aí mais um pouquinho da sua consultoria, o que você faz. Tem que fazer uma propaganda para o pessoal que está assistindo aí. Ótimo. O pessoal quer conhecer, ficou interessado aí. Então, eu volto, meu trabalho é mais voltado para o público feminino, mas não que eu não trabalho também com o público masculino, mas basicamente meu nicho maior é o público feminino e eu trabalho com estética e performance. A menina que quer ficar com o corpo mais bonitinho, mais sarado, mais sequinho, então eu trabalho mais dessa forma, avaliando primeiro, fazendo uma avaliação de toda a parte dela corporal, né? Isso envolve percentual de gordura, dobra cutânea, circunferência e avaliação postural, que é fundamental para a montagem do treinamento. Dentro disso tem uma anamnese, que é um bate-papo para saber como é toda a rotina dela, para saber a hora que vai dormir, a hora que acorda, o horário de trabalho, o horário de estudo e dentro disso tudo aonde ela vai encaixar o exercício físico. Sabendo toda essa rotina, eu vou conseguir montar uma prescrição de acordo com a rotina dela. Porque não adianta uma cliente chegar para mim e falar que quer treinar todos os dias, se no dia a dia dela é impossível encaixar um treino diário. Na consultoria, através dessa anamnese, eu vou conseguir encaixar o treinamento de acordo com a rotina dela. Montado o treinamento, eu envio para ela, modo WhatsApp, um protocolo de treino em que ela vai realizar durante 30 dias e semanalmente ela vai me mandar feedback das execuções dos exercícios. Como? Através de vídeo. Ela vai filmar treinando e vai me mandar, que eu vou fazer a análise da execução do movimento e vou corrigir e enviar para ela. Dentro disso, após 30 dias, a gente reavalia tudo de novo e vê a evolução dela, o grau de evolução dela nesse tempo, nesse período de protocolo. E aí se ela evolui, aumenta a série ou muda, faz uma modificação? Aí eu faço a manipulação exatamente na série. Geralmente eu não mudo muito os exercícios, porque se eu achei a sequência perfeita para ela de exercício, eu não tenho por que mudar o exercício. Em si manipular o número de séries, repetição. Você mantém a base, né? A base é a mesma e aí só vai. A base é se ela for evoluindo, não adianta eu muda. Botar para ela um agachamento e daqui a um mês eu tiro o agachamento e boto outro. E aí, onde ela evoluiu? Que aí ela vai meio que começar do zero, né? Exatamente. E todo o progresso que ela teve, quando chega, muda. E eu perco isso tudo. Eu tenho que aproveitar, cada vez melhorar a performance progressão. dela. A progressão. Vocês trabalham, você é nutricionista, não é? Sou. Vocês formam uma dupla? Vocês trabalham juntos? Como é que é? O atendimento ainda não, né? Porque eu trabalho com essa parte de nutrição, mas eu trabalho numa faculdade, na área de pós-graduação, mais com a parte acadêmica, dos cursos de pós-graduação. Então, ainda não consegui estar junto atendendo, mas a gente está sempre trocando, né? Para dar esse suporte. E a rede social? Para dar esse suporte. Por favor, né? Vou deixar minha rede social aqui, a minha rede social. Você vai botar aqui depois aqui pra gente. Minha rede social é @personalcleus_Oliveira. Lá tem todas as dicas para as meninas que querem hipertrofiar glúteo. Então, o meu Instagram é voltado para quem quer hipertrofiar glúteo. Bumbum na nuca. @personal Cleus_Oliveira. Eu tenho só uma perguntinha. Não é voltado para o assunto mesmo da adolescência. Sim. Mas, por exemplo, quando eu comecei a treinar, eu não fazia acompanhamento, não fazia nada. Depois eu comecei a fazer acompanhamento com uma personal na verdade, e comecei a fazer acompanhamento com um esteticista também. Você acha que um esteticista muda alguma coisa nesse resultado para emagrecer mesmo? Ajuda? Não, assim, principalmente no processo de... Isso foi ótimo. Principalmente no processo de recobro. Se você pensar em emagrecimento, você tem que ir para nutricionista. Sim, eu fazia os três mesmo. Era nutrição, a nutricionista, o esteticista e o personal. O esteticista é muito interessante você utilizar para questão de recobro. Depois do treino, a recuperação muscular. Você fazer uma massagem, uma drenagem para diminuir, eliminar um pouco aquele acúmulo de metabólitos e toxinas inflamatórias. Então o esteticista é fundamental. Só a estética voltada a emagrecimento não vai te ajudar. Tem que ter um apoio nutricional, para que você consiga ter um processo evolutivo na sua composição corporal. Fora isso, não. Mas que pode ajudar. Se você buscar a estética para fins
do que ele falou de recuperação, ok. Se você buscar para fim de emagrecimento, aplicação de enzimas, porque hoje em dia o que a gente vê muito na estética é isso, a aplicação de enzimas na região do abdômen. Sim. BCA injetável para ganhar mais massa, aplicação de enzimas para quebrar essas moléculas de gordura. Então, até vai ter essa quebra das moléculas de gordura, mas o processo para oxidação, para utilização dessa gordura no teu corpo, ele é bem complexo, ele é bem longo. Então, isso não vai gerar emagrecimento, isso só vai gerar quebra da molécula. E ela pode caminhar dentro do seu corpo, se reesterificar como molécula de gordura em outra localização. Não, porque você falou da rede social, mas você não falou a sua. @Cris, com 2 S, Limas. Então, quem quiser, procura lá, segue, vê as dicas que ele falou. Você também tem dica? Manda direct pra gente, pergunta, tira dúvida. Onde a gente pode achar vocês, assim, onde vocês atuam? O Cleus atende em Vila Valqueire. Atende em Vila Valqueire, e também de forma online. Então, em qualquer lugar. Vai acessar o LinkedIn, tá tudo lá. Onde você estiver. E pergunta, eu gosto de responder pergunta. Manda pergunta e vai responder. Então, encerramos. Eu queria parabenizar a escola, a iniciativa. Achei muito legal trazer essa conscientização para os adolescentes. Acho que é bem por aí a gente trazer eles para o ambiente de fora de sala de aula, com temas assim que trazem diversas dúvidas, né, para eles, alimentação, atividade física, essa necessidade de se estar bem, né? Eles têm essa necessidade nessa idade de querer se mostrar, tá em evidência. Da vaidade, né? Então, da vaidade, sim. Então, a nossa proposta era realmente influenciar de uma maneira melhor, né? Porque hoje em dia o que você mais vê é aquela pressão estética nas redes sociais. E aí foi o que ele falou, dos jovens se apressarem, aí começa o uso de bomba, o uso dessas coisas. A gente queria mesmo atentar aos riscos e dar algumas dicas, né, para que se torne algo legal para o adolescente, para poder influenciar, ajudar na vida dele de uma forma saudável, criando uma rotina boa. Sim. Porque através da rotina boa, ajuda na escola, ajuda em tudo. O desenvolvimento dele mesmo ajuda, melhora muito. É um assunto bem sério, questão de hormônio, é preciso que tenha um acompanhamento médico. Não toma por curiosidade. Não toma porque vai dar errado. O amigo falou que vai dar errado. É algo muito Pode sério. não dar errado agora, mas mais pra frente vai dar. Agora você vai achar bonito, lá na frente você vai se arrepender. Sim, é algo muito sério. É muito sério. Que as consequências vêm a longo prazo, né? E tem também até o efeito rebote, eu acho que fala, né? Tem. Você tem um efeito rebote, você pode ter um aumento do seu percentual de gordura cada vez mais. Quando a pessoa para. Sim, eu tenho um amigo que ele tomava bomba, na época ele era bem fortão, depois ele parou de treinar, ele parou com o ciclo, e aí os mamilos dele aumentaram. Porque aumenta o hormônio feminino, né? Sim, o mamilo dele aumentou, ele engordou bastante. Então o percentual de gordura dele aumentou bastante também. Isso tudo é bem importante de ser falado. Sim, com certeza. Porque quando você para, a sua testosterona cai muito rápido e o estrogênio aumenta. E quando o estrogênio aumenta, fica muito mais propício a ter como efeito colateral a ginecomastia, que é o crescimento da mama. Produção até de substância similar ao leite, né? A prolactina aumenta e sai secreção do mamilo masculino. Acontece muito mesmo. Bom, eu quero agradecer a vocês, né, pela presença aqui. Isso aqui é uma iniciativa de uma disciplina, né, como o Matheus falou, da criação de podcast. Fizemos a escola de repórter no primeiro semestre. Então, assim, essa é uma proposta do ensino médio, desse novo ensino médio. De trazer alguma coisa que vá além do livro didático, além da matemática, da química, da física, coisas que ele possa usar no dia a dia, né? Então a gente chama isso aqui de itinerário. Então está muito ligado nas disciplinas, a professora estava até agora aqui com a gente, né? Então assim, a gente está sempre trazendo alguma coisa nova para o ensino médio, porque assim, a gente agregar e botar mais a realidade
futuramente vão estar no mercado de trabalho. Preparar eles para a vida, né? Exatamente. Não é só para aquelas disciplinas básicas que a gente tem, é para a vida. A gente tem uma caminhada que a gente faz aqui nessa trajetória com um projeto de vida, de realmente reconhecer o adolescente, o jovem no papel dos dias de hoje, que são adolescentes tecnológicos vivendo numa era de internet, né? Sim. Então a gente está sempre acompanhando isso aí. Nós, como pais de aluna de vocês, a gente pode reconhecer esse esforço, né, que vocês fazem nesse aspecto, assim, de prepará-los para fora do ambiente escolar. Isso, exatamente. Nosso papel. Em vários aspectos. Então, estão de parabéns mesmo. Então, muito obrigado. A gente que agradece. Se vocês quiserem voltar, as portas estarão sempre abertas. Pode chamar. A gente fazer uma parte 2. Sim. Então, muito obrigado por vocês terem vindo, por ter tirado um pouquinho do dia de vocês para poder vir aqui para trocar esse papo com a gente. Foi muito legal, né? Foi, pô, a gente aprendeu, né? Aprendeu um pouquinho, né? Aprendemos um pouco. Peguei várias dicas. Que bom, que bom. Então é isso, gente. Esse foi o podcast. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal da escola, que vão sair mais podcasts. E é isso. Tamo junto. Até mais.